Bom, para começar, então, eu queria saber que tu se apresentasse um pouquinho, né? E falar um pouquinho do início da carreira lá, como é que tu deu para iniciar ela. Na verdade, assim, eu sou um nerd de nascença, aqueles caras assim que tem desde o início teve um amor pela computação bastante significativo, por tecnologia, vou dizer tecnologia. E eu comecei minha carreira assim querendo ser programador. Sabe? Então eu fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas na Unicinos, e foi um início assim, apaixonado por programação, gostava de escovar bits, sabe, zeros e uns, essas coisas assim, realmente assim, esse desafio de construir alguma coisa não tendo nada, entende? Tu tem uma tela em branco, que é o computador, e tu quer construir um programa, alguma coisa. Óbvio, assim, muito interessado naquela época por jogos, muito interessado por jogos, principalmente um tipo de jogo chamado Adventure. Na verdade, tu tinha várias imagens, tu escrevia, digitava, e aí eu comecei a criar na faculdade um jogo chamado Fuga da Unicinos, onde um aluno precisava fugir da faculdade e enfrentava os bosses, que eram os professores de algumas matérias específicas ali. E aí eu comecei a perceber uma grande diferença na resposta que eu tinha do usuário. Por exemplo, eu trabalhava profissionalmente como programador, e aí eu virava noites programando, fazendo, sabe, acesso ao banco de dados, colocando informação, e eu percebi uma discrepância na maneira como as pessoas recebiam meu trabalho. Então, por exemplo, assim, eu fazia o software para alguém, e eu considerava esse software uma Mona Lisa da programação, tu entende? A velocidade de acesso ao banco de dados era 9 nanosegundos, aquelas coisas, e a pessoa não estava nem ali para aquilo. E ele disse, eu só quero saber se emite o relatório. Eu digo, não, emite o relatório, mas olha a obra-prima que tem nas mãos. Não, só quero saber se soma, se emite o relatório. Eu disse, isso aqui é legal, mas não me dá um retorno significativo. E aí, quando eu fui para a área de, por assim dizer, fiz esse jogo Fuga da Unicinos na faculdade, eu vi que as pessoas se emocionavam muito mais com aquilo, embora não fosse um desafio tão significativo de programação, porque eram só imagens e um parser onde ele entendia o que tu escrevia, vá para o norte, abra a caixa. Então, eu disse assim, cara, tem uma resposta. E aí terminei indo para a área da computação gráfica. Então, fui fazer um mestrado na área de CG, de computação gráfica, onde trabalhava com 3D, com animação, com iluminação, com renderização, tudo na base da matemática. Mas o resultado era completamente diferente. Então, qualquer coisa que eu fizesse, mesmo que fosse cópia de um algoritmo num livro, a pessoa dizia, meu Deus, esse cara é um gênio, olha esses gráficos no computador. E eu disse, cara, tem uma resposta diferente das pessoas, as pessoas respondem diferente do que eu estou fazendo. E aí eu comecei a me apaixonar por uma área chamada interação humano-computador, que era essa resposta que o usuário tem, que as pessoas têm com relação ao benefício que a tecnologia traz para eles. E a partir dali comecei a trabalhar obviamente, com animação, com 2D, com 3D, com essa área, digamos assim, mais do design, mais ligada ao design, ainda programando, criando software para fazer isso. E aí eu percebi que, cara, tem uma coisa mais interessante, o design dá um feedback visual muito mais legal, entendeu? Assim, cara, o que eu apresento para o meu usuário, seja um software, seja uma tela, seja uma animação, eu vejo nos olhos se ele gostou ou não gostou. Eu tenho esse feedback ali. Então eu consigo perceber o impacto que isso tem. E aí eu migrei para a área do design, obviamente, migrei para a área do design, e dentro da área de tecnologia para a área do que hoje a gente conhece como User Experience, sabe, como UX. Então entender mais do usuário e como a tecnologia pode impactar o usuário ali. Então aí começou, digamos assim, quem eu sou hoje, acho que começou em parte ali, porque eu disse, ok, de tecnologia eu entendo, sei programação, entendo essa parte, mas eu quero entender mais de como isso impacta a vida do ser humano. E aí começou minha carreira na área de UX. Hoje eu trabalho como Head UX da Apple Developer Academy aqui em Porto Alegre. Então sou responsável por toda a parte de UX aqui na Apple Developer Academy. E, obviamente, assim, meu interesse é agregar valor na vida do usuário. Se alguém perguntar qual é a frase que resume o Franz, eu te diria que é agregar valor. Sempre me pergunta para os meus filhos, para qualquer pessoa, como é que isso aqui agrega valor na vida das pessoas? Não. Então, basicamente, esse é um histórico de uma saída de alguém nerd, de um nerd, assim, com dificuldade de conversar com meninas e, sabe, interações sociais para alguém que sabe interagir socialmente, porque foi para a área do design, na área de UX.
Pois é, isso até é uma coisa bem difícil, por assim dizer, né? As pessoas às vezes caem numa de, eu sou programador, então a minha cabeça pensa como programador, né? Não vai procurar design, não vai procurar outras coisas artísticas, né? E não existe isso, na verdade, né? Não tem como. Nós somos híbridos, né? A gente deveria entender sobre tudo, né? É mais estudo Exato. mesmo. Quanto mais tu entende sobre conexões, quanto mais tu conecta áreas, mais tu consegue agregar valor nas coisas hoje. Com certeza, né? Eu acho até que essas distinções de áreas são muito erradas, né? Às vezes, áreas piores ainda, né? Tipo, a psicologia e outras coisas que não se intercalam, não falam uma com a outra. Tu fica, como tu estuda isso e não sabe outras coisas, né? Mas eu acho, sabe o que, Felipe? Eu acho que isso é decorrente do ensino que a gente tem. Não, com certeza, com Porque certeza. quando tu entra no colégio, eles botam assim, ó, tu tem aula de matemática. Uhum. Agora tu tem aula de física. Sim. Agora tu tem aula de história. Então, em vez de tu mostrar que tudo está conectado, que eu preciso da matemática na história, preciso da matemática na geografia, da física, sabe? De mostrar que as coisas estão conectadas, a gente comportamentaliza. Sim. Sabe, a gente cria esses silos e tu bota uma criança, sei lá, 12 anos, ensinando que as áreas são isoladas. Uhum. Sim, Ela aprendeu que as áreas são isoladas e para quebrar esse paradigma demora. Eu acho que tem uma coisa ainda pior, que até na área de tecnologia tem isso, né? Que às vezes as pessoas pegam uma coisa para religião, né? Por assim dizer, eu estudo Freud, né? Eu estudo Unity, eu estudo Unreal. Tipo, cara... E é só isso. As outras áreas da mesma coisa ainda se ajudam, né? Elas ainda fazem parte de uma mesma coisa. Mas, bom, uma que eu faço pergunta mais é que formação acadêmica, tu acha que vale a pena? Eu acho que essa área mais ainda, né? Porque é bem novo. O que eu acho assim? Eu acredito que estamos num momento de transição. Então, por exemplo, existem pessoas muito fortes no mercado, vários empreendedores que têm tido muito sucesso, que hoje são considerados como exemplos a serem seguidos por várias pessoas, que não iniciaram sua carreira no mundo acadêmico. Então, existe uma tendência muito forte de dizer, cara, da maneira que está sendo ensinada, tu pode não tirar proveito. Mas nós ainda estamos num mercado onde se valoriza, digamos assim, a formação acadêmica. Então, tu entra em alguma empresa, se tu quiser subir, digamos assim, em termos de cargos, ainda diz, não, para esse cargo tu tem que ter mestrado, para isso aqui tu tem que estar formado. Então, nós estamos num momento de transição. Eu acho sim que formação acadêmica é importante. Acho que tu pegar a experiência que o professor tem para te dar, muito mais do que o conteúdo que ele tem para te dar, porque depois do Google, os conteúdos estão online, então, na verdade, o professor vem para te dar a experiência e os macetes da aplicação, como é que é isso. Uhum. Então, aí que está a grande dificuldade. Hoje, a minha ideia é, assim, do professor mais como um mentor, o cara que chega ali e diz, olha, eu tenho 70 anos de profissão, os livros dizem isso, mas a aplicação exige que tu faça isso e conecte com isso, sabe, de pegar a experiência do professor. Nós estamos, como diz assim, nesse período de transição, onde o Ministério de Educação não valoriza a experiência do professor, mas sim o conteúdo que ele vai dar. Só que o conteúdo está na internet. Então, sim, na verdade, nós estamos nesse mundo onde sou obrigado legalmente a dar o conteúdo pelo Ministério de Educação, em detrimento da minha experiência, do que eu posso agregar na vida do aluno. E aí o bom professor é aquele que consegue permear nessas duas coisas, cumprir as exigências legais e trazer o valor da sua história, da sua bagagem, da sua experiência e colocar isso no aluno, trazer os questionamentos, fazer o aluno pensar. A minha experiência acadêmica deveria ser não encher de conteúdo, mas fazer o aluno pensar. Muito bom, bem importante mesmo. Quais as tuas funções no trabalho da Apple? O que tu faz? Olha só, eu sou responsável por toda a parte de UX. Tá? Então, a Apple Developer Academy é um programa de 2 anos para a formação de profissionais de nível mundial na área de iOS. Então, na verdade, entram os alunos ali, estudantes, tem que ser estudante universitário, e eles ficam 2 anos conosco. Eles aprendem a programar, aprendem a criar aplicativos. Tá? Então, na verdade, assim, eles têm uma carga forte de programação, mas nos primeiros anos do programa se percebeu que eles faziam software excelente, mas que esse software não atraía os usuários. Por quê? Porque eram programadores, eles sabiam programar, mas não sabiam, digamos assim, o uso de cores, a disposição dos elementos na tela. Então,
não tinha um atrativo para o usuário. E aí se colocou no programa logo em seguida, precisamos ensinar também design, até porque a Apple é muito forte em design. Então aí eu entrei como o responsável aqui em Porto Alegre por ensinar eles a pensar no usuário, a entender as regras do design, a diagramação, toda a questão da incorporação do design dentro do produto digital. Junto comigo entrou também um outro professor, o professor Rafael Chanin, que ele é responsável por ensinar eles a questão de empreendedorismo. Ok, tu fez um software, como é que tu faz isso aqui? Um negócio. Então, na verdade, hoje a ideia é formação de um profissional completo. Então, minha parte, assim, é levar as pessoas a entender o usuário. Ok, tu sabe programar, mas o que o usuário quer? Sabe? Entender isso, fazer pesquisa com o usuário, então é levar as pessoas a pensar, ou melhor, a fazer software centrado no usuário. Esse é o meu papel ali. Então, sou responsável por isso. Claro, e aí é uma experiência muito agradável, porque como as equipes fazem um software diferentes, eu posso estar com uma equipe trabalhando com software médico, com outra equipe fazendo um jogo, a outra equipe um sistema de transporte, a outra equipe fazendo um software, um aplicativo para a indústria. Então, essa mudança de cenários é maravilhosa, riquíssima, entende? Porque me força a pensar em usuários, em demandas completamente diferentes. E essa troca entre eles, levar eles a entender que quanto mais eles trocam, mais eles têm essa troca entre o designer e o desenvolvedor, mais eles ganham. Então, basicamente, meu papel é esse, levar as pessoas a pensar centrado no usuário. Muito bom. E acaba sendo um trabalho quase sempre novo, assim, né? Por novo, ser depende do que os caras inventaram. Isso, por exemplo, acho que faz a turma passada, acho que foi a turma passada, resolveu fazer um aplicativo com Arduino para cuidar de plantas. Então, além do software, tinha o hardware. Porque tem onde vai botar planta, que ele media, sabe, quanto está molhado o solo, ele soltava água. Então, é uma experiência de usuário completamente diferente, porque envolve um hardware. Não é só botões na tela, uma coisa. E cada vez mais nós vamos crescendo, por exemplo, com realidade aumentada. Se algum aluno faz alguma coisa com realidade aumentada, a experiência do usuário é outra, e assim por diante. Então, dispositivos diferentes. Quero fazer uma coisa para o Apple Watch. É diferente de fazer uma coisa para um iPad Pro, que é gigantesco. Então, é muito enriquecedor ali. Sim. Eu acho essa área até, para mim, ela é muito fora, assim, né? Eu nunca estudei, então acho muito legal, né? Como é que pensa para o usuário mesmo, assim, né? O que a gente pode pensar para deixar cada vez melhor, assim? Acho bem interessante. Tem uma pergunta que foi feita para um aluno que é: qual é o principal desafio que tu passou para migrar para o UX, sendo que era uma área ainda engatinhando no Brasil? Acho que o maior desafio foi entender o ser humano. Acho que em tecnologia é fácil, tu pega um livro ou tu te dedica e a tecnologia responde muito, digamos assim, de maneira muito previsível. Se eu disser 2 mais 2, sabe, vai me dar 4. A não ser que eu seja um péssimo programador e o algoritmo esteja errado. Mas a tecnologia é previsível. Agora, entender o ser humano é muito complexo, até porque mesmo que eu leia um livro que diz que o comportamento humano é assim, eu vou achar pessoas que fogem a esse padrão. Então, o maior desafio é estudar, entender e continuar a estudar e a entender o ser humano. Então, só para tu ter ideia, o ser humano de 2015 não é o mesmo de 2021. Sim. As ferramentas que a gente tem, o comportamento, aquilo que a gente passou é completamente diferente. Eu vou dizer mais ainda, agora com esse período que a gente passou, por exemplo, eu tenho uma amiga nesse período de quarentena que teve um bebê, teve uma menina, tá, Aurora. Essa é uma menina que passou 2 anos em casa, nunca teve interação social com nenhuma outra criança. Por medo do Covid, porque estamos em quarentena. E essa menina, entende, que teve 2 anos em casa, vai ir para uma daqui, sei lá, quando liberar essa questão de poder ir para as creches e tudo, vai ir para um cenário que ela não conhece. Passou 2 anos da sua vida sem interagir com outras crianças. Sem interagir com outros adultos, porque os pais, com medo do Covid, não tinha gente que visitava. Então, outro cenário, olha só. As crianças que entraram em 2020, que foi o primeiro ano do Covid, por assim dizer, na primeira série. Agora estão terminando a segunda série e vão para a terceira. Só que passaram 2 anos em casa, tendo aula pelo computador, que eu posso desligar a câmera e ficar deitado. Agora tu vai para a terceira série, num lugar que não, agora tu senta, tu presta atenção no quadro, escreve aqui, mas eu quero deitar, eu estou acostumado os primeiros 2 anos da minha vida a deitar, a ver o computador, sabe, a ter aula na cama, no sofá, com a TV ligada, quando eu quiser levanto para a geladeira. Cara, passando 2 anos acostumado. E agora?
Então, essa de entender o ser humano é um exercício constante. Então, acho que o maior desafio foi isso, começar a entender como o ser humano funciona. Sim, eu dou aula de novas mídias, né, que eu peguei aqui no Senac e dá para ver isso facilmente, assim, né, como a evolução da tecnologia faz a evolução do ser humano e como o ser humano muda conforme a tecnologia, né, como é que ele agrega a tecnologia com ele, né. Não que a tecnologia Exato. muda, né, mas o humano muda conforme ele pega a tecnologia, né, muito estranho, assim. Tem uma frase que diz assim, ó, que nós formamos as nossas ferramentas e as nossas ferramentas nos formam. Uhum, é bem Então, isso. nós construímos algo e isso que a gente construiu termina nos mudando a nós mesmos. Uhum, Eu vejo uhum. até coisas assim que para mim são bem, bem marcantes. Na minha geração, nós não tínhamos celular. Tá? Vou dizer assim, na minha adolescência e juventude. Tá? E fotos era algo muito raro e escasso. Então, eu tinha, sabe, com o melhor dos casos, 25 fotos numa câmera, tu botava um. Então, cada foto tinha um valor muito Uhum. grande. E aí eu mandava revelar, quando vinha a foto, não interessava se eu fiquei de olho fechado, não, porque era uma lembrança, algo que eu guardava, era um tesouro, tanto que a gente tinha aqueles álbuns de fotos. Uhum. Hoje tu tem uma geração que vai na praia e nos primeiros 10 minutos tirou 70 selfies. É muita, dessas 70, a maior parte deles é jogado fora. Sim. Então, olha só, é diferente. Eu prezava cada foto. Eles desprezam a maioria de fotos. E ainda postam nos stories, que dura 24 horas. Ou seja, o que para mim era tesouro, para eles não faz diferença. Então, como a gente vai lidar com imagens é completamente diferente. Sim, isso é muito doido, né? Essa de foto acho que é um clássico, assim, né? De se pensar, nossa, como hoje em dia tu pode tirar qualquer coisa. Até tem alguns estudos meio de... o cérebro humano começou a lembrar menos das coisas, né? Porque tu pode tirar foto até o momento, né? Daí ele não vai se preocupar em ter essa lembrança, né? Tá, depois eu olho no celular, né? Então tá de boas, né? Exatamente. Entende assim, ó, Verdade. hoje eu percebo que é muito mais fácil até a educação. O professor não tem muito isso, mas ainda vê que sei que na faculdade tem alguns que enchem o quadro inteiro de texto. Uhum. O aluno só vai olhando. Antes do professor apagar, só um minuto, professor. Ele tira uma foto e deu. Ele, enquanto eu tinha que copiar tudo, entende? O fato Sim. de copiar, de certa forma, a informação já estava entrando. Uhum. Hoje, Não, com certeza é uma outra maneira, né, do cérebro pensar realmente, né? Não, então a não gente, por isso, adianta. assim, o maior desafio é continuar sempre se mantendo atento às mudanças do comportamento humano. E para tu entrar em UX, assim, foi complicado no Brasil? Tu se achou fácil? Como é que foi entrar mesmo nessa área? Eu acho que foi gradativo, por dois motivos. Uma, porque era uma área chamada interação humano-computador. Uhum. Então, o foco ainda estava no computador. Entende? Está no computador, vamos estudar, sabe? Vamos pensar como é que se interage com essa peça meio complicada chamada usuário, entende? Uhum. Mas o foco ainda estava no computador. E depois foi se chamando, não, agora vamos trocar o nome para usabilidade. Como é que eu faço a coisa ser mais fácil de usar? Uhum. Ela pode não agregar benefício, mas tem que ser fácil de usar. E depois foi migrando para a experiência do usuário. Não, agora não é só o quanto ele usa, o quanto isso traz uma experiência, o quanto isso é significativo na vida dele, quanto isso aqui agrega valor. Então, foi uma migração normal de mercado que eu peguei essa migração. A Uhum. parte talvez complexa foi levar as pessoas a ver valor nisso, entende? Porque a maioria dos programadores ou das empresas que trabalhavam com tecnologia estavam preocupados em entregar o software. Uhum. Tá, e o usuário? Depois ele faz curso com a gente vende um curso para ele. Então tinha até benefícios financeiros, entende? O software é complexo, mas ele tem que fazer curso, ele tem que pegar, sei lá, os 70 funcionários dele para fazer curso de como usar nossa ferramenta. Imagina, né? Então era uma maneira de pensar. E ainda hoje tem muitas empresas onde se tu disser para o usuário, ó, eu preciso que tu faça esse aplicativo. Ele diz, ó, faço em 3 semanas. E se tu perguntar nessas 3 semanas, em que momento tu testa com o usuário, ele vai dizer, não, essas 3 semanas são para fazer o software. E aí eu te entrego o software. Então tem muita empresa que ainda não entendeu isso. Então é um crescimento. Então a maior dificuldade foi fazer as pessoas ver valor nisso. Até porque para muitos, lamentavelmente, a palavra design no Brasil não tem o mesmo peso que tem nos Estados Unidos, Uhum. que é a língua nativa da palavra, por assim dizer.
Nós achamos que designer é aquele cara que faz coisas bonitinhas e bota florzinhas na tela e escolhe cores. Quando design é muito mais, é projeto, tu entende? Design é o cara que projeta e cria. Uhum. Só que para nós, designer é aquele cara assim, não, pede pro designer botar umas cores bonitinhas. Uhum. É o que não é ali, isso. Né? Então, de certa forma, o mercado até nos exclui. Eu, por exemplo, assim, muitas vezes já ouvi assim, ó, não, vamos chamar o pessoal do design. A parte técnica deixa aqui, depois o design assume. Digo, como assim design assume? Design não é técnico? Então eu estou estudando aqui o quê? Então eles veem, digamos assim, no mercado brasileiro você vê isso. Então teve muito isso, de formar a opinião. Não, cara, design é técnico, não é assim, ó, eu cheiro aqui, tomo um chá boliviano e escolho a cor. Sabe? Fico viajando com... Sim. Não, eu tenho uma técnica por trás, tem um estudo por trás que me leva a isso, não é a cor que eu gosto, é a cor que precisa para o usuário ter tal ação. Então levou um tempo, essa dificuldade é a formação, ou melhor, a compreensão do mercado de que design é significativo. Pois é, essa coisa de design no Brasil é bem isso mesmo, né? E não tem como o designer pegar um software e fazer depois o design em cima, na verdade, né? Tem que ter tem que falar entre o programador e o designer, né? Tipo, Isso, não é só pegar e fazer, né? Mas tu entende assim, na era inicial da usabilidade, o pessoal fazia o software. Sim, pois é, não, entendo. Dava para um especialista em usabilidade e não troca o botão, fazia cara, mas as mudanças possíveis naquele momento eram só de botões, de pixels para a direita, para a esquerda. Sim. Eram muito pequenas. Hoje, as grandes empresas, ou melhor, as boas empresas entendem. Eu tenho que começar com os dois. Uhum. Eu tenho que começar com minhas limitações de design, entender o design e entender o que eu posso fazer em termos de software, tecnologia. E aí vai nesse sentido. Pois é, sobre UX, eu ouvi falar até das pessoas meio dizendo que as empresas utilizam hoje em dia na empresa, né? Tipo, de cima para baixo, tudo é meio focado em UX. Eu não entendo, sinceramente, o que quer dizer isso, né? Como é que se trabalha UX numa empresa, mas... acontece isso? Tem como? Acontece. Na verdade, assim, ó, são o que a gente chama de níveis de maturidade de UX. Então, por exemplo, assim, ó, o nível 0 de maturidade quer dizer aquela empresa que nem pensa no usuário. Eu faço software, eu faço churrasco, eu faço, sei lá, livros, faço qualquer coisa, mas nem penso no usuário. Meu negócio é fazer carne. Pensando numa churrascaria. O que eu faço? Eu asso carne. Não estou preocupado se o cara gosta ou não gosta da carne. Eu faço carne, é o meu jeito de fazer carne. O segundo nível, por assim dizer, o nível 1, seria o nível onde alguém dentro da empresa começa a falar, pessoal, precisamos pensar no usuário. Como assim? Olha, nós vendemos livros, mas a gente tem que pensar, as nossas capas atraem o nosso cliente? Sabe? Ou o nosso churrasco, a nossa mesa é confortável para o cara comer no seu churrasco, então alguém começa a falar. Olha só, o próximo nível é quando alguém começa a falar na experiência do usuário. Não, cara, nós fazemos churrasco, a cadeira não faz diferença. Não, alguém fala, cara, a cadeira faz diferença, se for desconfortável, o cara não vem. O terceiro nível é quando não só se fala, mas alguém começa a dizer, ok, então assim, ó, o responsável por isso vai ser o Pedro. O Pedro vai para São Paulo, vai fazer um curso de UX e vai voltar para cá. Aí o Pedro aprendeu umas técnicas e volta e tenta introduzir isso no processo da empresa. E o que causa desconforto, porque eu estou fazendo churrasco, eu estou botando aí, ele diz, não, pessoal, temos que mudar o prato. Ah, cara, lá vem o Pedro com esse negócio da experiência, sabe? Já tem pelo menos alguém dentro da empresa que está fazendo um esforço. Nível 4 é onde, digamos assim, a liderança já entendeu, cara, o Pedro está certo, cara. Nós temos que trocar sei lá, os panos da mesa, nós temos que pensar no churrasco, olha só, está saindo muita fumaça da churrasqueira, não podemos mais... Então já os líderes do processo já começam a pensar na experiência que a pessoa está tendo com o produto. Num produto digital seria, ó, nosso software é muito bom, mas como é que eu posso dizer? O processo para fazer download é muito complicado, o cara tem que clicar, se cadastrar, diminui o processo, então a liderança já começa a entender. E os outros dois níveis, que são os muito mais difíceis de achar, o quinto e o sexto nível, por assim dizer, ó, o quinto nível é quando a empresa entende, ó, a experiência do usuário é o meu diferencial. Então, olha, todo mundo faz churrasco, mas a experiência que o cara tem na minha churrascaria é única. Eu não faço churrasco, eu promovo uma experiência diferente. Então, o cara chega lá, sabe, e aí o ambiente é decorado, sabe, a faca vem, sei lá, com um desenho de uma vaca dentro, sei lá, a experiência. Então, olha só, a empresa entendeu. Nós não somos só uma churrascaria, nós promovemos uma experiência. E o último nível, que a gente chama de DNA,
é quando todo mundo dentro da empresa pensa no usuário. Ou seja, não preciso que o chefe me diga, todo mundo. Então, olha só, o cara da churrascaria, que é o responsável pelo estacionamento, o cara que fica ali cuidando dos carros, na entrada e saída, está pensando como eu posso promover uma experiência boa no estacionamento. Uhum. E eles não, pode vir aqui, eu me dei a chave, eu estaciono. O cara da recepção diz, olha, só um minuto, o senhor pode sentar, a fila está um pouco longa, mas enquanto isso eu vou lhe dar um refri para o senhor beber. Então, não é mais a parte superior que me diz, mas pensar na experiência que a pessoa tem, o cliente tem, está na veia de todo mundo. Uhum. As empresas que chegam nisso são muito poucas que tu criou a cultura de pensar no usuário. Por exemplo, quando eu fui professor ali no próprio Senac, uma das grandes coisas que eu disse assim, era coordenador de curso, eu disse, olha, eu quero que a experiência em sala de aula seja diferente. Todos vocês, não estou preocupado tanto com a matéria, porque eu sei que vocês sabem a matéria, vocês fizeram um mestrado, sabe? Eu quero que a experiência da aula seja diferente. Então, no início, eu tive que meio que levar os professores a pensar. Depois chegou um ponto onde eu não precisava mais me preocupar, porque eu sei que o professor Cristiano estava pensando na experiência, sabe, o Militão estava pensando na experiência, o Cabral então todos eles já fazia parte da cultura. E aí aconteceu coisas que a gente não esperava, como, por exemplo, a direção do Senac me chamar e dizer, cara, por que teus alunos amam a faculdade, a produção multimídia, e odeiam o Senac? Eu digo porque a experiência, às vezes, no balcão de atendimento, para pedir uma segunda via do histórico, não é a mesma que ele tem em sala de aula. Então, ele percebe uma discrepância nisso. O curso de produção multimídia pensa na experiência, por isso que tem aquele, ou pelo menos na minha época tinha, no primeiro e segundo semestre, as 10 regras da produção multimídia, ali na parede, e a faculdade não pensava na experiência. Tu tem que fazer fila, preenche isso aqui, demora 15 dias para ter o resultado. Então, essa era a diferença. Então, as empresas, sim, e como eu disse, é quando tu pensa na experiência. Então, tem empresas que pensam na experiência em tudo. Na fila, no pagamento, na entrega. Então, por exemplo, a Amazon, eu percebo que faz muito bem isso. Olha só, a Amazon te promete uma coisa, tu comprou na sexta e ela te diz, te entrego na quarta. Ela sabe que não vai chegar na quarta. Ela sabe que vai chegar na segunda. Mas o que ela te diz? Te promete para a quarta. Por quê? Porque se der um problema, ela tem tempo para chegar na quarta e cumprir a promessa. Mas quando ela te entrega na segunda, o que tu diz? Caramba, já chegou, não posso acreditar. Então ela pensou na experiência. Então existe sim empresas que pensam, são poucas. Sim, é uma questão de criar cultura. Por isso, assim, UX é cultura. UX, para mim, é cultura. Pois é, eu acho que é uma coisa que as pessoas não entendem o pensamento só, na verdade, assim, né? Não sabem nem que existe, a princípio, assim, né? Não sabe o que não sabe que dá para implementar. Eu sou uma pessoa que trabalho na área e quase não sei. Então, imagina quem é leigo realmente, né? É bem difícil, assim. Mas acho que tá crescendo essa área. Eu tenho uma pergunta também, que como é que tu conseguiu equilibrar a rotina entre educador e profissional de UX? Foi difícil, não vou dizer assim, por quê? Porque o pessoal pensa normalmente assim, educador é as horas que eu dou aula. Só que não é, aí que tá a grande questão. Então, na verdade, assim, eu trabalho na Apple Developer Academy, meu horário é à tarde, por assim dizer, e todo mundo pensa, não, o Fran sai dali e vai e dá aula. E quando é que eu preparo a aula? Quando é que eu junto o material? Então, na verdade, eu não sei se eu consegui equilibrar. Eu acho que ainda estou tentando equilibrar, porque dependendo, assim, esse semestre, por exemplo, peguei uma disciplina nova que está me exigindo um monte de tempo para preparar uma boa experiência. Não é se fosse aula, eu pego um livro e saio dando, mas como eu quero preparar uma boa experiência, exige. Então, na verdade, eu acho que é uma questão de entender como a tecnologia pode me ajudar. Deixa eu ser mais claro com isso. Nós viemos de uma geração que não tinha computadores, não tinha internet, não tinha uma série de coisas. Então, minha maneira de proceder é de uma geração que não tinha internet, não tinha Google, não tinha uma série de ferramentas. Aí, quando eu chego nesse mundo digital, eu passo a usar o Google, passo a usar o computador, passo a usar celular, passo a usar todas essas coisas. E minha tendência natural é usar a tecnologia, incorporar a tecnologia nos processos que eu tinha antigamente. Só que isso, de certa forma, nos leva a erros. Por quê? Porque
no momento que eu introduzo a tecnologia, eu tenho que mudar meus processos, não é incorporar a tecnologia nos processos antigos. Então, vou te dar um exemplo. Quando surgiu o e-mail, tá? Quando surgiu bem o e-mail, então eu recebia talvez 4, 5, 6 e-mails por, sei lá, por semana. À medida que o e-mail foi crescendo, passou a ser 4, 5 por dia. Mas 4, 5 e-mails são demandas de alguém me pedindo, Franz, faz isso, preciso tal coisa ali. E eu respondia. Imagina, em 8 horas de trabalho por dia, eu consigo responder a 5, 10 pessoas que me pedem alguma coisa. Não posso, ou vou fazer, me dá um tempinho, aí reservo 20 minutos para fazer o que ela me pediu, etc. Mas quando o volume de e-mails passa a 200 por dia, tu não consegue mais fazer isso. Mas tu vem há anos fazendo isso. Então, tua ideia é, meu Deus, eu estou atrasado. E aí, quando tu começa a perceber, tu parou de fazer o teu trabalho para fazer o que os outros estão te pedindo. Porque tu tentou incorporar a tecnologia no teu processo. Aí chegou um momento que eu disse, não, assim não funciona. Aí o que eu disse? Olha, eu preciso trabalhar. O e-mail é o trabalho do outro que ele está me pedindo para eu fazer. Então eu disse, olha, eu não posso fazer isso. Então o que eu fiz? Eu não leio e-mail de manhã. Olha, minha prática mudou. Antes minha prática era abrir e-mail a cada segundo. Agora de manhã eu não abro e-mail. Então o que eu faço? De manhã eu faço tudo que eu tenho que fazer. O que é prioridade para meu trabalho, para as minhas entregas é de manhã. De tarde, como eu já fiz a grande parte do que era a minha atividade, de tarde eu abro e-mail. E aí eu vou ver o que eu consigo fazer dessas monte de demandas. Aí eu tive que aprender o quê? A dizer não. Cara, não posso. Ou a passar, só um minuto, estou encaminhando para fulano fazer. Então, olha só, eu tive que aprender a separar tempo diferente do que eu fazia antes. Tive que aprender a dizer não, que antes a gente não dizia não. Sim. Tive que aprender a delegar ou encaminhar. Então, eu tive que mudar meu comportamento quando isso veio. Então, vamos pegar essa geração. Eles nasceram com Instagram e Facebook. Então, eles estão acostumados a abrir o Instagram e o Facebook a cada segundo. Resultado, quando ele vai no trabalho, esse comportamento permanece. E aí a produtividade dele cai para 40%, porque cada 5 minutos o Instagram dá uma notificação, dá alguma coisa. Quando ele tem que entender, cara, eu preciso mudar, eu nasci com Instagram e Facebook enquanto estava no colégio, tudo, não, isso não tem problema, mas agora eu preciso ser produtivo. Então o que eu tenho que fazer? Olha, quando eu vou trabalhar, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem isso. Por quanto tempo? Sei lá, que ele estabeleça assim, ó, 1 hora eu estou fora das redes sociais, aí eu vou produzir. Então o nosso comportamento precisa mudar para que a tecnologia passe a nos ajudar e não seja um fator de perda, sabe? Onde eu saio, me envolvo com a tecnologia, mas não faço nada. Sim, não, com certeza, é bem complicado isso, né? Essas mudanças que tiveram também, nossa, tem muita coisinha para se pensar, né? E o mais difícil ainda estudando as novas mídias, né, e redes sociais, cada pegadinha das redes sociais, na verdade, né? O jeito que os caras criaram as redes sociais é para te incentivar a ficar olhando aquilo, né? Ela tem todo um processo no teu cérebro que te dá prazer de estar ali, né? Então é muito difícil, né? Tu tem que... É tipo vício mesmo, né? Tu tem que te controlar. Por isso tu precisa mudar a maneira como tu encara a tecnologia. Sim. Então, olha só, coisas que eu fiz. Nada no meu celular, absolutamente nada apita. Eu também. Tirei todas as notificações. Por quê? Porque eu percebi que quem estava mandando no meu tempo era o celular. Apitava o WhatsApp, opa, respondo. Apitava o Instagram, respondo. Então eu disse, não, só um minuto, quem manda sou eu. Então o que eu fiz? Nada apita. Quando eu lembro, tem o WhatsApp, deixa eu dar uma olhada. Então agora sou eu que estou no controle do meu tempo. E aí, por exemplo, assim, para tu ver como isso é uma coisa significativa, essa semana saiu o iOS 15, que é a nova versão do sistema operacional para o iPhone. E ele já tinha nas versões anteriores alguns perfis de uso, por exemplo, assim, o noite. Então, se tu habilita o modo noturno, ele destrava todo, assim, ninguém mais, mesmo que alguém te ligue, não toca, notificações não tocam o modo noturno. Só que agora botaram vários, tu pode criar perfis de uso. Então, eu posso criar perfil de trabalho. Esse perfil de trabalho, só aceito ligações do meu chefe, do fulano. Tu pode estabelecer 500. Perfil, por exemplo, agora, perfil relax. Então, perfil relax não aceita notificações dessas pessoas, nem ligações, só da minha família. Então, tu consegue criar perfis para te ajudar a ter foco. Bem interessante. Então, é uma ferramenta no próprio sistema operacional
para que ele se torne mais um benefício do que um malefício. Uhum. Não, muito bem legal mesmo. Bem interessante essa ideia. Tu mesmo criar tuas coisinhas, né? Isso. O que tu quer. Qual o caminho que tu acha que deseja, assim, né? Para ser especialista em UX? Para seguir. O caminho... Bom, primeiro eu acho que hoje eu não diria assim, ó, tem muitos cursos e bons no mercado, mas também eu acho que tem muitos cursos online muito bons e que o custo é muito menor. Então, a primeira coisa que eu diria assim, ó, tem que fazer algum curso, seja na Udemy, seja um curso gratuito, seja um curso pago, mas eu preciso pelo menos entender como é que funciona a área. Então, nesse curso vamos ensinar algumas coisas muito, funciona isso aqui, começa por isso aqui, vamos ensinar um pouco mais o processo. Então, uma vez entendendo o processo, eu vou começar a desenvolver minha habilidade de colocar em prática essas coisas, porque o curso vai te dar o conhecimento. Então, qual seria o caminho? Por exemplo, ninguém vai contratar um cara que não tem experiência em UX. Mas como é que eu ganho experiência? Fazendo coisa. Então, por exemplo, eu pego um aplicativo, eu pego um aplicativo que me incomodou, vamos supor, da prefeitura, do imposto de renda, ou aquele da área azul, aí eu tenho que pagar, e diz assim, cara, eu vou pegar e vou repensar um novo design como seria o melhor para o usuário. Não estou ganhando para isso. Mas eu faço isso e repenso, olha, se eu pensar no usuário, quando o cara desce do carro, como é que o cara paga? E eu repenso e faço um design, não é funcional, porque pode ser feito no Figma, no Adobe XD, qualquer coisa, e posto isso no Behance. Então as pessoas vão começar a ver. Olha só, fulano não só lê ou fez um curso de UX, mas ele também fez alguma coisa. Ah, mas não foi implementado. Tudo bem, mas ele está pensando em UX. E aí, quanto mais tu começar a fazer isso, mais tu vai desenvolver a habilidade de colocar em prática o que tu aprendeu no curso. E as pessoas vão começar a ver. E à medida que as pessoas começam a ver, tu começam a te associar com isso. Isso é uma coisa, assim, por exemplo, que eu tenho muito marcada. Assim, eu acho que nós, brasileiros, somos muito ruins em planejar nosso crescimento profissional. A gente deixa, sabe aquela música, como é? Vida leva eu, deixa a vida te levar. Nós fazemos com a profissão isso, deixa a vida me levar. Se eu trabalho nessa empresa, se um dia alguém me chamar para outra, eu vou para outra. A gente não planeja, não é intencional com a nossa profissão. Então, deixa eu dar um exemplo como é que eu funciono. Se tu perguntar para as pessoas que me conhecem, fora a área de UX, duas coisas que eu amo. Diz duas coisas que o Franz ama. As pessoas imediatamente vão te falar duas palavras. Star Wars, porque tudo na minha vida tem a ver com Star Wars. E segundo, Coca-Cola. Claro, são duas coisas que eu gosto. Eu gosto muito da Coca-Cola, já fui viciado em Coca-Cola, tomava 4 litros por dia. Hoje não estou mais nessa vibe, graças a Deus. E curto muito Star Wars. Mas olha só, isso não foi... São duas coisas que eu gosto. Mas não foi casualidade. O que eu pensei? Olha só, quando eu estava na faculdade, eu preciso que as pessoas lembrem de mim. Quando alguém precisa de uma vaga de emprego, ele vai para o jornal, mas se ele lembrar que eu existo, talvez ele me convide para aquilo. Eu preciso estar na cabeça das pessoas. Aí o que eu pensei? Para estar, estava me formando, não, estava estudando, entende? Então, profissionalmente, não sou o cara do ar-condicionado, o cara da programação. Estava estudando, não sou nada. Como eu posso estar na cabeça das pessoas? Tem duas coisas que eu amo e que a pessoa encontra em tudo quanto é lugar: Star Wars e Coca-Cola. Assim, eu vou reforçar isso. Então eu comecei a me vestir mais com Star Wars, comecei a falar mais de Star Wars, sabe? Todo mundo sabia disso. E, obviamente, como eu gostava de Coca-Cola, consumia muita Coca-Cola. O que acontecia? Toda vez que alguém olhava uma propaganda da Coca-Cola, imediatamente lembrava de mim. Toda vez que alguém via um pôster, alguma coisa de Star Wars, lembrava de mim. Ele disse, olha, ok, agora eu estou na cabeça das pessoas, as pessoas não vão me esquecer. O cara vai pedir uma coca, lembrei do Franz. O cara passou na rua e viu um Darth Vader, lembrou do Franz. Ele disse, ok, agora eu estou na cabeça das pessoas. Agora, como eu posso fazer com que elas comecem a me associar a alguma coisa? Então, no caso, olha só, eu queria, naquela época, a programação, eu quero que as pessoas saibam que eu sei fazer software. Mas na faculdade todo mundo faz software. O professor nos pede o trabalho, todo mundo trabalha. E todos os alunos fazem o mesmo trabalho. Eles querem saber de uma coisa, eu vou fazer um jogo, cara, porque jogo se espalha fácil.
E todo mundo vai pensar, bah, como é que o cara fez esse jogo? Porque nossa geração com o jogo, pelo menos naquela época, como é que o cara programou isso? E aí fez esse jogo Fuga da Unicinos. Então todo mundo começou a me associar, ó, o Franz fez um jogo, o Franz programa. Então toda vez que alguém pensa no Franz, começou a associar Franz igual a programação. Franz igual a programação. Franz igual a programação. Quando alguém disse, precisa um programador, a primeira coisa que o cérebro trazia era eu. E aí, olha só, quando eu comecei a ir para a área, no caso, a área da computação gráfica, todo mundo conhece o Franz programa, o Franz é um bom programador, mas o Franz não está associado à computação gráfica. Esse cara, eu preciso, durante os próximos 2 anos, falar muito de computação gráfica para que as pessoas associem Franz igual a computação gráfica. Então, naquela época, tinha o Orkut, que já estava no mestrado, ó, eu comecei a postar muita notícia de computação gráfica no Orkut. Olha só essa reportagem sobre esse assunto. Não fui eu que produzi, mas eu achei a notícia. O site tal diz isso. A Lucasfilm fez tal filme. A Pixar fez agora a Toy Story. Então, durante 1 ano e meio, 2, que foi a época do mestrado, eu postei muito no Orkut sobre CG. Terminou esse tempo, ficou assim, ó, Franz igual a CG. Quando a Unicinos precisou um professor de computação gráfica, meu nome foi o primeiro a surgir. E me chamaram e eu fui trabalhar no Unicinos como professor. Aí quando eu gostei de UX, digo, cara, todo mundo me conhece como Franz igual a CG, mas não Franz igual a UX. O que eu preciso fazer? Começar a postar. Uhum. E comecei a falar sobre usabilidade, usabilidade, UX, durante 1 ano e meio, 2. Hoje todo mundo associa Franz igual a UX, mas teve um processo de quando eu, por exemplo, assim, entendi essa parte de conhecer o ser humano, cheguei a um ponto que eu disse, cara, uma das ferramentas mais fortes que tem para entender o ser humano é storytelling. Só que ninguém falava muito storytelling. E eu comecei a falar de storytelling, postar de storytelling, dar treinamento dos professores. Alguém tem algum assunto? Eu quero falar sobre storytelling. Hoje, por exemplo, eu dou no Brasil todo o curso de storytelling. Que massa. Mas eu comecei a criar isso. Então, por exemplo, quer começar a trabalhar com UX? Começa a postar. Mesmo que tu não vá, congresso de UX em tal lugar, resumo dessa tweet do fulano. Então, tu começa a mostrar para o mercado que tu é alguém que entende da área. Uhum. Só que as pessoas não fazem isso, entende? As pessoas vão trabalhando e não vão construindo sua carreira. Em que tu quer trabalhar daqui 2 anos? Então começa a postar hoje, para as pessoas te associarem com aquilo. É bem interessante mesmo, é uma jogada bem legal. Sobre professor também, tem algumas perguntas. Como é que tu entrou na área de professor, assim? Tu fez alguma coisa para chegar a ser professor ou foi meio que sem querer? Eu diria que foi sem querer, olha só. Quando eu nasci no Equador, então eu vim com 18 anos para cá. E precisava, obviamente, assim, claro, eu morava com minha avó, mas não queria ficar dependente da minha avó, sabe? E naquela época mandar dinheiro para o Brasil era um problema gigantesco. Sabe, as taxas eram muito grandes, tinha conversão, se mandava pelo correio se perdia, então era muito complicado. Então eu disse, não, cara, eu vou trabalhar. Naquela época, o que eu sabia? Como eu tinha comprado um computador com 16 anos, eu sabia programar BASIC, uma linguagem assim, das bem básicas. Assim. Cara, o que eu sei? Sei BASIC. E fui numa empresa, sabe, naquelas empresas que davam cursinho de BASIC, cara, eu sei BASIC. Então eu entrei como professor, digamos assim, por uma questão assim, de era o que eu sabia fazer e o que o mercado estava precisando, alguém que ensinasse outras pessoas a usar computador. Eu já gostava de programar, entendia bem de BASIC, e aí eu comecei a perceber que eu tinha, talvez, a minha forma de falar, de explicar as coisas, por ter sido autodidata, talvez, e não ter vindo tão da técnica, sabe? Não fiz faculdade de TI para depois ensinar, era muito simples. Cara, eu estou falando como as pessoas. E até porque, olha só, eu estava ensinando pessoas que basicamente tinham ou mais idade ou a minha idade. Eu conseguia falar a linguagem delas. Fui fazer faculdade, aí eu entrei no Unicinos e claro, como já era professor de programação, por assim dizer, foi muito fácil a faculdade. Então todo mundo achava, o Franz é o cara que mais manja de programação. Como eu gostava, assim, então acho que teve vários fatores, um pouco de sorte talvez. Eu gostava muito de programar, adorava programar, então o que tu gosta, tu te dedica mais. Já ensinava, disse que a melhor forma de aprender é ensinar. Então esses fatores contribuíram para que eu fosse, por assim dizer, premiado como o melhor aluno da minha turma. E fui fazer mestrado. E aí um dos professores me disse, cara, tu não quer vir dar aula aqui, cara? Tu sempre passou ao longo da faculdade não só fazendo teus trabalhos, mas ensinando teus colegas. Quando eles tinham dificuldade,
naturalmente tu ia lá, explicava, ensinava, e eles entendiam. Não, quer ser, e aí a Unicinos me contratou, sabe, logo depois que eu me formei, justamente para dar aula. Eu tinha acabado de entrar no mestrado também, então cumpria todos os requisitos. Uhum. E a partir dali, assim, praticamente eu estava dando aula para alguém que tinha a minha idade. Então, já tinha a minha linguagem era parecida com a dos alunos, que normalmente o professor, pelo menos naquela época, falava muito diferentes alunos, sabe? Sim, não, com Então, certeza. foi basicamente assim, eu entrei por uma questão e eu, digamos assim, ó, eu gosto de agregar valor. Meu mote de vida é agregar valor. Uhum. E como foi sempre que eu gostei, eu agregar valor na vida dos meus colegas, de repente alguém me chamou para agregar valor na vida de estudantes e ainda me pagar por isso, bah, Sim, melhor coisa do mundo, sim. vamos. Pertencia a meio sem querer, mas na verdade tu procurou fazer um curso, sim, né? Procurou primeiro dar aula para curso, então, né? Tu foi Isso, atrás mesmo, né? isso. Isso é bem interessante, bem legal. Digamos assim, ó, à medida que eu fui pensando no usuário, aprendendo a questão de usabilidade, interação humano-computador e UX, eu comecei a entender mais o ser humano e comecei a ficar um professor melhor. Uhum. Para tu ter ideia, antes eu já estava dando aula no Unicinos, porque eu sabia do conteúdo, entende? E quando eu entrei no mestrado e comecei a me interessar por UX, eu digo que antes de entender de UX, eu achava que alguns alunos eram uns bocó. Pô, esse cara não aprende. Aí quando eu comecei a entender do usuário, eu disse, cara, o bocó sou eu. Uhum. Eu não estou falando de uma maneira que o aluno consiga compreender, que eu não estou falando para o meu usuário, estou falando uma linguagem de uma forma que não faz sentido para ele. E aí eu comecei a mudar para pensar, tá, meu usuário é um aluno dessa idade que vem sem essa experiência, como é que eu posso fazer com que a experiência dele seja boa? E aí eu comecei a mudar como professor. Acho que a partir do momento que eu comecei a focar em UX, comecei a me desenvolver muito mais rapidamente como professor, porque eu pensava não só no conteúdo, quanto na experiência que a pessoa tinha. Uhum. Muito, muito interessante. Esse sobre ensinar as pessoas, né? É uma coisa muito complicada, né? Porque também tem pessoas que têm coisas diferentes, por assim dizer, né? Tu tem que Diferente, mesmo explicar de forma diferente. E às vezes tu tem uma aula gigante ali, né? Tu tá tentando dar o teu trabalho, né? É bem complicado mesmo focar certas coisas, né? Mas acho que é bem isso, né? As pessoas aprenderem é mais a maneira que tu tenta repassar para elas, né? Uma das coisas que eu vi muitas vezes é que tem gente que sabe fazer muita coisa e talvez por ela saber demais essa coisa, ela não entende como ela sabe. Então ela não sabe nem explicar essa coisa, né? Porque para isso ela é aí. natural. Então, ela explicando é uma coisa, não, cara, é tão natural que tu não entende. Tipo, como assim, né? Não é pra mim. Professor de matemática do colégio, é isso aí. Pois é. É o que a gente chama assim da maldição do conhecimento. Junto com o conhecimento vem uma maldição, que é o quê? Eu não consigo mais ver a vida da forma de quem não tem esse conhecimento. Então, por exemplo, uma menina, sei lá, de 14 anos que teve seu primeiro trauma de namoro, sabe? Acabou o namoro. Para ela, com 14 anos, a vida acabou. O mundo literalmente acabou. Entende? Ela pensa, sei lá, em se atirar na depressão, comer sorvete o dia todo. Só que se tu pega um adulto, como ele já passou por isso, ele diz, cara, isso não é nada, levanta, isso não é nada. Por quê? Porque eu não consigo mais descer para o nível de quem tem 14 anos. E esse é o grande problema da tecnologia. Ou do conhecimento. Se eu sou um professor de matemática, a matemática fica tão óbvia para mim que eu não consigo pensar como uma pessoa que não sabe multiplicar vai ver o meu problema de multiplicação. E com tecnologia eu mesmo, por isso que o UX tem crescido, porque olha só, eu aprendo a programar, então minha maneira de pensar é como o computador pensa. Mas eu não consigo mais ver o problema, ver o software da maneira que alguém que não sabe nada de computador vê. E o UX vem num caminho inverso. Cara, vamos olhar as coisas do ponto de vista de quem vai usar. O cara não sabe nada. Mas o botão diz isso. Cara, isso não faz sentido para ele. Sim. Mas isso aqui é um botão. Não, porque tu conhece como botão, para ele não faz sentido. Isso não é um botão. Isso é uma caixinha. Sabe? Então, o UX vem nesse sentido de olhar para a pessoa antes. Até mudando um pouco, assim, esse dia eu tava mexendo no meu banco e vi uma coisa assim de UX que caraca, os caras estão fazendo isso, que é fazer o usuário errar, que dá para fazer também, né? Dá para fazer lá, pegar o usuário para pegadinha nele. Daí era uma imagem que quando tu entrava no banco, aparecia a tela toda e era tipo, você ganhou tanto tempo pagando metade. Então, tipo, você ganhou pagando metade, né? E embaixo era um botão assim, continuar. Entendeu?
como assim, né? E em cima um xizinho, assim, deu. Bah, mas é muita sacanagem, né? Quem não entende tecnologia mesmo, quem não tá ali, né? A pessoa mais velha vai clicar e vai tentar, e vai começar a fazer, né? Aquelas coisas bem... Por isso eu digo assim, ó, às vezes os scammers, os caras que fazem falcatrua, entendem mais do usuário do que as próprias empresas. Com certeza. Tem que entender muito do usuário, né? Para fazer umas pegadinhas. Fazer o cara clicar assim, olha só, tivemos problema na sua conta, por favor, entre aqui, digite sua senha novamente, e o cara vai lá e clica. Sim. E o banco não consegue me fazer com que eu clique no que eu preciso, entende? Então... Vem nessa. Bom, Franz, estamos acabando. Eu tenho mais uma última, assim, do professor que perguntaram como que pode dar aula no futuro? Tu tem alguma dica para as pessoas que querem entrar nessa área de professor? Eu vou dizer o seguinte, ó, eu acho que cada vez mais o dar aula vai estar focado em agregar valor. Em que sentido? Ó? O conhecimento já está na internet. Então, se tu quiser saber sobre UX, cara, na internet tu encontra até livros, sabe? Se tu entrar na Dark Web, todos os livros que tu quiser comprar, tu não precisa nem comprar, tu baixa. Tá? Por exemplo, eu trabalho com UX. Então, para que tu precisa do Franz se tem um monte de livros? O Franz dá aula de storytelling. Tá, mas olha só, se tu entrar na Khan Academy, que é de graça, a Pixar dá um curso de storytelling de graça. Por que tu precisa do Franz? O Franz ensina programação. Tá, mas por exemplo, se tu entrar em Harvard, tem curso de programação gratuito. Então, se tu começa a perceber, não é o quanto eu sei, é o quanto eu agrego valor. Então, acho que essa questão de educação é justamente assim, a pessoa perceber, não, eu sei que tem um curso gratuito da Pixar com vídeos e tudo, mas o Franz sabe os macetes, a experiência é diferente, o Franz agrega valor, o Franz me dá algo que lá naquele lugar não tem. Então, acho que o papel do professor é justamente esse, fazer com que o aluno entenda, cara, talvez é mais barato eu ir na internet fazer um monte de cursos na Udemy do que pagar a faculdade. Mas na faculdade eu ganho, olha só, eu conheço os professores que estão no mercado de trabalho, que podem me abrir portas. Eu vou conhecer um monte de colegas que vão para o mercado e são os caras que vão me chamar se eles perceberem que eu sou bom. Então, essa questão para mim de ensino está muito ligada a pessoa perceber valor. Hoje, entende? Vamos supor, um aluno se formou numa faculdade. Melhor, vou pegar até um curso, talvez assim, ó, com risco de parecer indelicado ali. O curso de administração de empresas é o curso que mais tem, e tem em todas as universidades e faculdades, assim, ó, até a faculdade do Beisola, ali na esquina do Senac, sabe, tem curso de administração. E tu diz, tá, qual é o valor que o curso de administração me agrega? Me ensina um pouco de contabilidade, um pouco de gestão de pessoas, cara, mas de uma maneira, sabe, como as empresas eram gerenciadas na era industrial, cara. Ele não me ensina os modelos de negócio de hoje, não me ensina, sabe, como lidar com mídias sociais, não me ensina gestão de crise, porque se uma propaganda minha caiu sei lá, no Twitter como homofóbica, eu tô ferrado. Bom, aí tu diz, cara, esse curso não agrega valor. Olha só, para ter ideia, assim, não vou até dizer o nome da faculdade, mas uma das faculdades que a gente tem em Porto Alegre teve uma matrícula no curso de pedagogia. Uma aluna matriculada no vestibular. Imagina. Uma. Por quê? Porque a profissão professor, todo mundo olha e diz, cara, isso aqui não agrega valor. Eu vou ganhar mal, me matar mal. Então, assim, ó, acho que educação, se quer ser professor, aprende a agregar valor, a mostrar qual é o que a pessoa ganha para fazer teu curso. Por isso que muita gente hoje online, sabe, viraliza na internet, acompanha essa live e faça o curso depois. E se o cara me mostrou que agrega valor, um monte de gente entra naquilo ali e paga para ele e faz curso online. Sim. Essa é até a nova chamada, por enquanto, assim, né, das pessoas, né? Cria um pequeno cursinho, uma livezinha, mostra um pouco do que ele tem e depois vende o curso, né? Exatamente, porque assim, tu tem que mostrar valor. Agora, como é que uma faculdade se vende? Uma faculdade somos conceito 5 no MEC. E daí, né? Daí que isso vai me garantir emprego? Não garante emprego. Entende? Então, como a gente se vende, faz toda a diferença. Até sobre essa, eu sempre falo para os alunos, e quase todos os vídeos caiu nessa do networking praticamente, né? Eu falo do networking para as pessoas não... tu precisa conhecer alguém para ser chamado, por assim dizer, né? Network é realmente tu chegar numa faculdade, tu ver teus colegas, né? Tu ver teu professor, tu conversa com eles. São os que vão te abrir as portas. Isso, é conhecer pessoas, né? Não é que tu precise ter alguém, né? Mas é importante na faculdade, sabe, mostrar o quão capaz tu és. Porque se tu é um cara que só faz piada,
digo assim, o rei da festa. Mas na faculdade não te vejo como um cara que se compromete, faz as atividades. Quando eu for para o mercado de trabalho e eu quiser uma festa e quiser alegar festa, eu vou te chamar. Mas quando eu tiver uma vaga de emprego, eu não vou te chamar. Por quê? Porque tu me mostrou uma parte tua que não agrega no mercado. Tá? Por isso que eu digo assim, ó, a gente precisa ser intencional com a nossa profissão, com a nossa carreira, tu entende? Eu tenho que entender como é que eu agrego valor. E aí eu digo, vou dar um exemplo muito simples. Tá? Eu fui professor do Senac durante muitos anos. Vamos supor que eu fosse o melhor professor do Rio Grande do Sul, o melhor, assim, ó, disparado, assim, ó, nota 100 e os outros, o próximo que vem atrás chega a 25. Quem sabe que eu sou o melhor professor? Sim. Só o Senac. Então, no dia que o Senac me demite, mesmo sendo o melhor professor, eu não consigo vaga de emprego. Por quê? Porque o mercado não ficou sabendo disso. Só a empresa que eu trabalho sabe que tão bom eu sou. E aí o que o cara faz? O cara entra na Gerdau, o cara entra numa empresa, entra na Globo.com e a empresa sabe que ele é muito bom no que ele faz, é o melhor editor de vídeo, sabe? O cara é muito bom com isso aqui, sabe? O cara trabalha muito bom com áudio, mas só a empresa sabe. Por quê? Porque ele não mostrou para o mercado o que ele faz. Aí tu entra nas redes sociais dele, ele tem festa, tem passeio, tem um monte de fotos, então ele mostra não o que ele faz profissionalmente. Aí quando ele é demitido, ele fica sem emprego. Então, assim, ó, a gente, mesmo trabalhando, então, em empresa, vamos supor, como professor do Senac, eu precisei o tempo inteiro estar mostrando para o mercado, ó, trabalho com UX, faço isso. Por quê? Porque quando eu for demitido, o mercado sabe, cara, o Franz foi demitido, chama ele para cá, chama ele para cá. E as pessoas não fazem. As pessoas conseguem um emprego e, a partir dali, param de se mostrar para o mercado. Então, por exemplo, toda a UX Conf BR, que era uma conferência que tinha sobre UX, eu estava participando. Se não submetendo palestra, por quê? Porque eu preciso que o mercado me conheça. Então as pessoas não são intencionais com a carreira. Faz sentido. Bom, Franz, eu agradeço muito o teu tempo, muito bom mesmo essa conversa, acho que o pessoal vai gostar bastante. Eu tenho a última pergunta mesmo que eu faço para todos, que é, tu teria alguma leitura para indicar ou alguém para seguir? Cara, eu tenho assim, ó, várias leituras, várias coisas assim que eu acho que são muito significativas. Assim. O meu hobby é leitura. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu leio muito, tá? Para ter ideia, assim, se tu entrar no Instagram, tu vai ver que constantemente eu estou postando dicas de livros. Por exemplo, provavelmente entre hoje e amanhã estou postando os últimos que eu acabei de ler. Então, para mim é difícil recomendar livro. Diz assim, ó, segue meu Instagram que tem um monte de recomendações de livros ali. Tá? Mas talvez, assim, para iniciar, eu sugeriria um livro do Seth Godin, chamado, em português, o nome do livro é Você é Indispensável? Que ele faz essa pergunta. Tá? Será que para o mercado, para a empresa, tu te posiciona como alguém de quem eles precisam? Porque se eu faço o meu trabalho, ou por assim dizer, faço o que todo mundo espera que eu faça, e meu colega de faculdade faz exatamente o mesmo, eu não sou indispensável. No dia que eu ficar doente e não puder, troca um por outro, 6 por meia dúzia, está funcionando. Sim. Então, talvez minha recomendação seria esse Você é Indispensável, do Seth Godin, que é um livro que começaria o processo de te fazer pensar como tu te posiciona frente ao mercado. Interessante, bem interessante mesmo. Uma boa dica. Bom, eu acho que é isso, Franz. Eu agradeço mesmo. Obrigadão. Não, estamos à disposição. Foi muito bom. Se precisar ali, estamos à disposição, Felipe. Foi um prazer. Ali, o que tu precisar, conta comigo ali.